Um galardão muito grande. Essa é uma. Muito grande. Boa noite, paz do Senhor a todos os irmãos, amém? Graças a Deus pela vida dessa comunidade, graças a Deus por todos aqueles que Cristo ajuntou nessa noite. E como o pastor Itamar é brincalhão, né? Mas ele não pode me ver em paz, ele não pode me ver quieto, tranquilo. É como Caim com relação a Abel, não pode ver Abel feliz que Caim fica todo, mas tudo bem, não tem problema nenhum. Mas eu queria agradecer muito a Deus pela oportunidade de estar aqui com os irmãos esse final de semana, principalmente no acampamento. Foi muito bom, pelo menos para mim, foi muito bom estar lá e repartir com os irmãos, comunhão, etc. Foi um tempo muito precioso, graças a Deus, em especial estando com a minha esposa. Raramente ela me acompanha, sempre que eu vou nos lugares, sua esposa não lhe acompanha? Eu digo, ela fica em São Paulo com os meus filhos, com a igreja, etc. E é um momento raro, viu, Itamar? Ela é muito difícil ela me acompanhar. Graças a Deus, obrigado pela sensibilidade da igreja em trazê-la. Muito obrigado mesmo. Eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo de número 1. Daniel, capítulo 1. Essa palavra me acompanha por muito tempo, há já alguns anos. É uma palavra que me inquieta muito, me provoca muito, me faz pensar, refletir. Esse capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Daniel, capítulo 1, versículos de 1 até versículo 7. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A este levou-os à terra de Sinear para a casa do seu Deus e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles achavam-se dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, o Daniel de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abednego. Vamos continuar. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. Ele, no fim dos 10 dias,
As suas aparências eram melhores, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Vamos orar? Pai, nos colocamos diante da Tua santa e bendita palavra, palavra de Deus, palavra dita pelo Senhor, escrita pelos santos profetas, pelos homens de Deus, mas sobre a Tua guia e orientação. Que essa palavra nessa noite possa exortar, possa consolar, possa edificar os Teus filhos e, acima de tudo, desafiá-los, assim como Daniel, Ananias e os seus colegas foram desafiados. Que o Senhor também possa desafiar a Igreja Batista Nova Canaã, que o Senhor possa desafiar esse ministério, a desafiar os poderes e as hostes do mal. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O reino de Judá foi separado do reino de Israel, ou melhor, Israel se divide em 2 reinos. E aqui está contando a história de Judá. E aqui em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade e leva os jovens cativos para a Babilônia. Leva os jovens e começa a ensinar-lhes a cultura e a língua dos caldeus. Mas esses jovens que estão lá no versículo 7, eles olham e dizem: não, nós não queremos isso para as nossas vidas. O chefe dos eunucos havia designado o cozinheiro-chefe para que lhes dessem as melhores comidas, para que eles ficassem robustos, e por 3 meses lhes ensinasse a cultura dos caldeus. E esses jovens resistem, diz ao cozinheiro: olha, faz o seguinte, por 10 dias você experimenta a gente. Nós vamos comer legumes, vamos ter uma comida separada dos outros jovens. O cozinheiro diz: mas olha, se o chefe souber disso, vocês estão colocando em risco a minha vida. Ele diz no versículo 12, então experimenta, eu peço que você experimente isso. E tal qual Daniel falou, assim aconteceu. Eles estavam mais bem aparentados, mais robustos, mais saudáveis do que todos os outros jovens que tinham da melhor comida do banquete do rei. Dessa história, desses 16 versículos, eu queria tirar 3 estratégias satânicas contra a igreja. 3 manobras do inferno que constantemente, assim como desafiaram, provocaram, assim como estrategizaram contra esses jovens de Deus, hoje nós vemos também essas mesmas estratégias sendo utilizadas para tirarem homens, mulheres de Deus, jovens de Deus, dos caminhos do Senhor. Queria apenas, então, somente trabalhar 3 estratégias, para que nós pudéssemos ter discernimento, sabedoria da parte de Deus para resistir ao ataque do inferno sobre a igreja. E a certeza e convicção que temos é que as portas do inferno não prevalecerão, porque a igreja avançará. Essa igreja avançará e as portas do inferno não prevalecerão. Como é que o senhor sabe disso? Porque a palavra de Deus diz que isso iria acontecer. A igreja que avança e o inferno que fica contra a parede. Então eu queria começar com o versículo de número 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e fez o que em Jerusalém? A sitiou. O sítio é uma estratégia de guerra.
Quando você entra numa cidade, por exemplo, quando os Estados Unidos e os aliados entraram pela primeira vez no Iraque, eles entraram e antes do ataque frontal, da guerra corpo a corpo, eles sitiaram, eles vão sitiando, eles vão minando a cidade. Eles fecham as entradas e as saídas da cidade. Ninguém comercializava, não entrava alimento no Iraque, não entrava mantimento, não entrava nada, fechou, não saía, não entrava. Ele sitia quem? A cidade santa. Ninguém entra, ninguém sai. Ele tinha força para entrar e destruir Jerusalém, mas ele não faz. Ele primeiro sitia, cerca, blinda, mura Jerusalém. Não permite que nada entre, não permite que nada saia. Essa é a primeira estratégia que ele usa, o sítio. E muitas vezes ele faz assim. Por exemplo, com a igreja do Senhor. A igreja do Senhor fica como que sitiada, fica cercada. Quando se falam sobre saídas, evangelismos, não, vamos ficar aqui, está muito bom, aqui está muito tranquilo, não vamos sair, vamos continuar cultuando, vamos louvando, vamos fazer um louvorzão. Uma igreja que fica completamente cercada e não sai, ensimesmada, encastelada, dentro de 4 paredes, e ela não permite ser ventilada pelo Espírito. Ela não se permite sair e ela não se percebe no sítio, no cerco. Pelo contrário, ela acha que está bom, ela acha que está gostoso, ela acha que é isso mesmo, é assim, aqui está tão bom, nós estamos tendo estudo bíblico, estamos tendo louvorzão e tal, não precisamos ter missões, não precisamos evangelizar, não precisamos sair, vamos poupar os jovens dos perigos da rua, etc, 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 etc. Ela vai sendo sitiada sem que se perceba. Mas não só sitia igrejas, ela sitia famílias. Famílias que estão na igreja, mas estão completamente sitiadas e não se dão conta dessa estratégia satânica. É o papai, a mamãe e o filhinho, e eles ficam, ninguém entra naquela família, ninguém sai daquela família. A família pode estar uma revolução, pode estar caindo aos pedaços, mas vem a igreja, não, está tudo bem, graças a Deus, paz, pastorzão, etc, etc. Uma família que está sitiada, a vida não consegue mais entrar lá dentro. Eles fecharam as portas, eles fecharam, cercaram as janelas, e eles não se dão conta que estão sendo sitiados. Daquela família não sai nada, não entra nada. Não tem quem entra naquela família. Sejam nas emoções, sejam fisicamente na casa. É um sítio colocado por Satanás e a família está tão adoecida que acha que está tudo bom. Eu e a Vânia ficamos muito felizes que a semana passada, essa semana, quarta-feira, um casal pediu para se aconselhar. E nós fomos aconselhá-lo, e ele chegou, o marido ficou quieto, meio assim, ele tem uma cara de bravo, e a esposa começou a falar, não, pastor, nós vamos falar porque nós estamos arrastando um problema há anos. Eu disse, sim, a coisa está séria. Eu disse, o que foi, irmã? E ela começou a falar, sabe o que é? Agora na Páscoa, é que o meu marido, ele tem um gênio muito forte, ele é uma bênção, ele é um marido muito legal, está tudo certo, mas eles têm umas explosões de quando em quando, já melhorou muito, mas agora ele explodiu justamente quando nós estávamos celebrando, tinha ceia da Páscoa na casa da minha mãe, aí ele deu uma daquelas explosões. Ele disse, pastor, é verdade, mas eu tento mudar. Eu fui, mas meu sogro falou comigo de uma determinada maneira que eu explodi, quando eu vi já tinha explodido. E aí depois aquilo pegou meu coração, fiquei muito chateado. E aí minha esposa disse, agora você vai lá e peça perdão.
Eu disse: o que você fez? Eu fui lá e pedi perdão a cada um, ao meu cunhado, ao meu sogro, tal, mas eu não quero mais isso, pastor. Eu não quero ser assim, porque Jesus não faria assim. Porque depois isso me faz muito mal, eu dou aquela explosão, dou aquela cavalada, eu sou grosso, mas eu não quero ser assim. A esposa dele disse: isso, pastor, isso não pode continuar, a gente tem que mudar, não podemos ser assim. E aí a Vânia disse: olha, por um lado eu estou muito feliz, porque ela quebrou o cerco. Parecia uma coisa natural. Não, fica só entre nós isso. Não, fica guardado aqui entre a gente, não precisamos de ajuda. E ela disse: pastor, nós só demoramos para conversar com o senhor, porque nós acordamos entre nós e disse: vamos pedir a Deus, vamos tentar mudar, mas sob uma condição: se nós não conseguirmos, nós vamos pedir ajuda aos pastores. E nós estamos tentando há 2 anos, só que nós não conseguimos, nós precisamos de ajuda. Nós queremos mudar como casal. E ele disse: eu quero mudar, eu não quero ser mais assim. Eu não quero mais essa explosão. Eu não quero ser mais um cavalo na família. Ele quebrou o cerco. Mas às vezes existem famílias que estão sitiadas, coisas terríveis acontecendo, a mulher sofrendo, o marido muitas vezes vivendo uma vida dupla, os filhos olhando para tudo aquilo, e eles sitiam, cercam, encastelam. Nada sai daqui. O que acontece aqui, fica aqui em casa. Não pede ajuda, não abre as portas e as janelas pedindo socorro, dizer: vem para cá, vamos mudar, vamos quebrar esse sítio, vamos arrombar esse cerco. Por quê? Porque a gente precisa mudar, a gente precisa ventilar, e Satanás não vai sitiar. Mas não só família, também indivíduos. Indivíduos que vão sendo sitiados, principalmente os homens. Um homem é a coisa mais difícil dele se abrir. Ele guarda, ele vai recebendo coisas, ele vai armazenando aquilo tudo, a cabeça dele fica uma loucura. A mulher, pela sua psique, é mais fácil, pelo menos generalizando, de falar, de conversar com uma outra amiga. O homem guarda isso em segredo, em sigilo. E Satanás vai sitiando os sentimentos dessas pessoas. Adolescentes que vão tendo transformações nos seus hormônios, na sua personalidade, na construção da sua personalidade, do seu jeito de ser. Essa semana, no grupo de Zap lá da Pastoral da Oração, do Gerações, que é o grupo de jovens, recebemos a foto de um menino de 16 anos, e a colega que é da igreja disse: olha, eu peço oração pela família. Esse menino com 16 anos se suicidou hoje cedo. Menino de 16 anos, bonito, num colégio particular, tudo certo. Mas ele se meteu num embaralhamento de sentimentos, com um tipo de jogo e com não sei o quê. Ele se isolou de tal maneira, ficou tão isolado, tão sitiado, que não aguentou. Se suicidou. E ninguém percebeu. E ele não teve forças para romper o cerco. Ele não teve forças para quebrar o sítio. Ele não conseguiu sozinho sair desse sítio, e muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Por isso que Deus deixou uma comunidade. Por isso que o homem, a mulher, o ser humano é um ser relacional. Satanás sabe disso. Por isso que ele fecha e te sitia nos teus sentimentos. Coisas aí que estão acontecendo dentro de você e que você não consegue falar, você não consegue expressar, você não consegue dizer, e aquilo fica, é capaz de você explodir. Aí aparece: você viu quem se matou? Quem o fulano? Mas ele estava lá na igreja. Um pastor muito conhecido lá em São Paulo, amigo meu, foi um trauma muito grande. Acabou o culto, ele tinha um amigo, jovem como ele, seus 30 e poucos anos, acabou com família, os dois foram comer uma pizza, junto com as famílias, e ele foi para casa, lá pelas 3, 4 horas da manhã, ele recebe o telefonema, a mulher chorando, e dizendo: fulano acabou de se dar um tiro no ouvido.
Ele não acreditou, era um amigo dele que estava lá com ele na igreja. O que estava se passando na cabeça daquele homem? Pastor, amigo dele ali, do lado dele, ele não conseguiu romper o sítio. Ele não conseguiu estabelecer pontes de contato, nem com o amigo dele, que era o pastor dele entrou numa crise muito grande. Demorou para se recuperar, porque como que ele não falou comigo? Como ele chegou num ato de desespero desse? Como é possível ele ter ido e não ter conseguido compartilhar isso, dizendo está doendo, está ruim, está difícil, sei lá o quê. Ele não conseguiu romper o sítio e achou mais fácil o suicídio, um caminho mais aberto, abriu uma só porta e nunca mais fechou. Foi embora. Quantas vezes essa estratégia satânica é utilizada na minha e na sua vida? E nós achamos que é qualquer outro problema. Não é que eu estou preocupado, não é porque eu estou com isso, não é porque... Não, é espiritual mesmo. Não, é estratégia do diabo para que você se isole. Porque você se isolando, você ficando sitiado, você não vai ter ajuda, você vai morrer sozinho. Lembre-se, Nabucodonosor poderia entrar e arrebentar a cidade santa. Ele não faz, ele sitia. Ele isola. Presta atenção quando as pessoas saem da igreja e se isolam. Antes de sair, elas vão se isolando, elas não são capazes de compartilhar. Adolescentes, quando estão com problemas, vão se isolando. Pessoas, quando estão com problemas sérios, vão se isolando. Um dos caminhos que escolhe é o isolamento. E nisso Satanás vem e diz, fica sozinho, porque ninguém vai te entender. Cala tua boca, não fala para ninguém, porque depois vão dizer aí que você fez isso. Fica quieto, não fala nada do teu adultério. Cala essa boca, fica quieto você em Deus. Fique aí isolado, não fale com ninguém, não dê brecha para ninguém. Você em Deus resolve, vai te empurrando, te empurrando, te empurrando, te empurrando, te empurrando, até você ir embora. Quebre o sítio em nome de Jesus, hoje mesmo. Quebre o sítio hoje em nome de Jesus. Arrombe esse cerco. Não aceite esse isolamento, porque Deus não fez você para ficar um lobo solitário, um franco atirador. Não fez você para ser um peregrino solitário. Ele fez você como um ser relacional, um ser que vive em comunidade. Repito, quebre esse cerco em nome de Jesus. Diga, eu resisto a isso em nome de Jesus, porque o poder das trevas não terão poder sobre a igreja do Senhor, não tem poder sobre o sangue de Cristo. Quebre isso. Há pessoas que estão isoladas, cercadas e sitiadas aqui. Quebre isso em nome de Jesus, hoje mesmo. Comece a quebrar lá na sua família, comece a quebrar lá na sua casa. Amanhã você quebra no trabalho. Essa semana chama o teu líder, o teu pastor e diz, eu quero quebrar esse negócio. Eu preciso, desculpe a palavra, vomitar isso tudo que está aqui dentro. Eu não quero mais guardar, porque os meus ossos estão secando. Como disse o salmista, eu estou envelhecendo. Eu estou ficando uma pessoa triste. Eu estou ficando uma pessoa cética. Eu estou ficando uma pessoa adoecida. Eu quebro esse sítio de Satanás em nome de Jesus. Pastor, me ajuda. Chama um irmão, chama um amigo, uma amiga, alguém de confiança, um homem de Deus, uma mulher de Deus. Pronto, quebra esse negócio. Satanás, aqui você não vai levar vantagem. Eu vou abrir esse negócio. Eu vou falar, eu vou me tratar, eu vou me curar. E eu vou vencer em nome de Jesus. Segunda estratégia. O rei Nabucodonosor, veja aí o versículo de número 2. Ele pega os utensílios da casa de Deus e os leva para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. São utensílios de ouro, o menorá,
aquele candelabro de ouro de 7 pontas, um mezuzá que você coloca na porta, outros utensílios de ouro. O certo seria ele pegar aquilo, derreter e construir os utensílios da casa do Deus dele. Ele não faz isso. Ele pega os utensílios da casa de Deus e coloca na casa do seu Deus na terra de Sinear, na casa do tesouro do seu Deus. Olha que estratégia. Pastor, mas por que ele faz isso? É que dá muito trabalho para ele derreter? Não. Porque ele traz mistura, e com a mistura, confusão. Ele traz mistura entre a casa do seu Deus e a casa do Deus de Israel. Imagina a cena. Desde criança, o menino vai, a menina vai lá no culto, no serviço religioso, no templo, e vê lá o menorá, e vê lá o mezuzá, e vê a arca do tesouro, e vê isso, e vê aquilo, vê a harpa, vê aquilo lá, ele olha. Dali uns anos ele olha e vai numa outra casa, de um Deus diferente, e vê os mesmos utensílios. Ele diz, mas o que está acontecendo? Eu já vi esse utensílio. Eu lembro evangelizando uma tia minha que ia no candomblé, no espiritismo, e ela disse, a mãe de santo, ela faz igual vocês, ela abre os trabalhos sempre lendo o Salmo 91. Vocês não leem a Bíblia lá? Nós também lemos a Bíblia. Eu fui lá no culto, lá, e eu vi que vocês cantam, a gente também canta. Começa uma mistura, porque o que faz com a mistura? Faz com que a identidade seja perdida. Ele começa a misturar e bagunçar. Começa a misturar as músicas. As músicas que cantam aqui, pode cantar lá, as músicas que cantam lá, pode cantar aqui. Entra na minha casa, entra na minha vida. Isso canta, é normal, canta aqui, canta lá, canta em qualquer lugar. Qual é o problema? Mistura. Daqui a pouco nós vamos estar no culto. Olha a cabeleira do Zezé. Será, pastor, mas é só uma brincadeira, vamos, não faz mal. Começa a misturar as coisas. Começa a deixar tudo misturado. Começa a embaralhar os símbolos que nos trazem identidade. Começa a embaralhar as coisas que nos remetem a Deus. Começa a misturar a linguagem. Começa a misturar todas as coisas e embaralha. Vamos misturar a identidade desse povo. Vamos descaracterizar esse povo. Não preciso mais olhar para ele e saber que ele é crente ou não. Mistura, deixa tudo misturado, não tem problema. Nabucodonosor mistura os utensílios. Ele está dentro da cidade santa. Ele entrou no templo. Guarde isso, ele entrou no templo. Ele mexeu nas coisas sagradas do templo. E agora ele pôs e misturou tudo. As crianças vão crescendo dentro dessa mistura. O que é que estava na casa do Deus Israel, o que estava na casa do Deus do tesouro de Sinear? Vale tudo. Só não vale homem com homem. Não, agora vale também. Vale tudo. Vale tudo. Mistura os valores da família, mistura os valores do que é certo e errado, mistura, tanto faz como tanto que fez. Empurra com a barriga, vai misturando. Terceira e última estratégia, versículo de número 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres. Presta atenção nisso. Veja na sua Bíblia o versículo 3. Nabucodonosor manda buscar as pessoas em Israel. Ele disse, mas eu não quero todo mundo, não. Eu não quero qualquer pessoa. Eu vou escolher a dedo quem eu vou tirar. Eu vou tirar gente da linhagem real.
Nós somos, o apóstolo Pedro vai falar isso. Nação santa, sacerdócio. Eu quero jovens. Eu quero jovens sem nenhum defeito. Eu quero jovens com boa aparência. Não me venha qualquer coisa, não. Boa aparência, bonitão mesmo. Eu quero que eles sejam instruídos em toda a sabedoria. Jovens sábios. Eu quero jovens que sejam versados no conhecimento. Eu quero jovens que sejam doutores em ciência, formado em odonto, formado em medicina, formado em arquitetura, formado em ciências contábeis, eu quero gente boa, instruída, conhecida. Não vem me trazer ignorante aqui, não. Eu quero gente douta em ciência, versado no conhecimento e competente. Eu quero o cara que entra numa empresa e seja competente, porque eu quero que eles assistam, trabalhem no palácio do rei. Vá lá em Israel, vá lá na Nação Santa, vá lá na Batista Nova Canaã e pegue jovens, pegue os melhores. Pegue aqueles que as tias foram ensinando desde criança na escola dominical. Pegue aqueles que desde criança foram instruídos na palavra. Pegue aqueles que a igreja orou pela saúde deles, pela vida deles. Pegue aqueles que as tias investiram, o pastor investiu, a família investiu. Eles foram para uma universidade, eles entraram bem no vestibular, eles são muito bons. Peguem esses e tragam aqui para a nossa casa, porque eu quero esses caras aqui no Palácio Real. Eu quero esses caras assistindo. Não é interessante como a gente investe nas crianças, adolescentes, e quando eles se tornam jovens, a gente fica maluco para tentar segurá-los na igreja. Os nossos filhos a gente investe quanto oração, quanto jejum, da parte da igreja, dos grupos de oração, da irmã Maria, e do pastor, e de não sei o quê, e leva ele para a igreja, e faz, aí ele vai para uma boa universidade, fica muito bom, você só vai vê-lo por binóculo. E eu fiquei pensando quais seriam os palácios reais hoje. E eu tenho uma sugestão. São as grandes corporações, as grandes empresas. Qual seria hoje o palácio dos caldeus? Eu sugiro que a gente pensasse um pouco nas grandes empresas. O maior nível de estresse hoje está entre jovens entre 27 e 30 anos, porque as grandes corporações, as empresas, o business, saturou, estressou, acabou com os jovens. Eu quero sugerir que sejam as grandes corporações, o business, os CEOs da empresa, os grandes médicos, os grandes hospitais, os grandes engenheiros, os grandes arquitetos, os grandes dentistas, etc., em que atraem os nossos jovens e dizem, não, nós vamos te pagar um bom salário, mas você tem uma carreira promissora, você vai ser CEO dessa empresa, você vai chegar a ser diretor dessa empresa, você vai ser o gerente sênior desse negócio, e atraem os nossos jovens. E eles começam a aprender a língua das grandes corporações. Eles começam a falar como os grandes diretores, como os grandes gerentes. E aí eles não têm mais tempo para frequentarem a igreja. Eles não têm mais espaço na agenda para poder estar na reunião de oração. Isso é coisa para velhinho com coque. E pastor que é pago mesmo, deixa ele lá. Mas não para um CEO de uma grande empresa da Johnson & Johnson, ou o diretor-geral da Coca-Cola Company. Isso não dá. E sabe qual eu acho que é o mais cruel dessa história, pastor Itamar? É que aí a gente pergunta para a irmã Maria, e o seu filho? Sim, pastor. E aí, irmão Geraldo, seu filho? Ah, pastor, está viajando, é reunião em cima de reunião. É, porque eu já não o vejo há mais de mês da igreja. Pastor Israel, quer dizer, mês passado ele estava na Alemanha,
fechando um negócio de $1,5 milhão. Ô, pastor, isso mês passado, há 3 meses atrás, ele estava na França. Ele estava negociando com o diretor internacional da Microsoft na França. O senhor acha que ele vai ter tempo de vir na igreja aqui na Batista Nova Canaã? O senhor sabe quanto ele está ganhando? E aí a igreja diz, como Deus tem abençoado seu filho. Olha que bênção! Como Deus tem abençoado aquele menino, eu lembro dele aqui. E aí no culto de Natal ele aparece na igreja. Depois de um ano, no Natal ele vem. E aí o pastor pergunta, e aí, Josézinho, como que está lá? Doutor José, né? Zezinho, quando ele era pequeno, que a igreja orava, ele estava sempre, agora é o doutor José. E aí, doutor José, tem lá, trabalhando muito, pastor, que bênção, hein? Como Deus tem prosperado a tua vida. Pastor, viajando o mundo, o que eu tenho de milhas, dá para viver a vida inteira só de milhas. E estou ganhando, tenho dinheiro aplicado e tal. E você tem orado lá no escritório, tem evangelizado? Ô, pastorzão, quer dizer, eu estou lá com o diretor internacional da Microsoft, negociei com o diretor da Coca-Cola, da Johnson & Johnson, só acho que eu vou lá ajoelhar, orar, isso é muito brega. Mas, rapaz, você lembra aqui que a gente orava? Pelo menos você tem discipulado, tem ido na igreja. Ah, não dá tempo, pastor. Eu vim no Natal porque meu pai pediu aqui, minha mãe chorou, que já há 3 anos que eu não venho para o Brasil, eu vim aqui para estar. E a igreja diz, viu como Deus está abençoando o filho do irmão José? Filho, você está vendo? É isso mesmo, tem que ser, filho. Você tem que ser igual o doutor José, olha, ele começou aqui na igreja. Aí o filhinho, ele, papai, já viajou à Alemanha, na Disney World, ele já foi umas 10 vezes. Vai dar uma olhada no carro que ele está lá. Um Mustang, um Camaro amarelo é dele, doutor José. E a igreja diz, como ele está sendo abençoado. Ele tem dificuldade até de conversar, porque a linguagem dele, a cultura dele é outra. Essa igreja ficou muito para trás, desculpa, mas eu falo hoje 5 idiomas. Desculpa, mas é que os lugares que eu frequento, não dá mais para a igreja aí. Desculpa, porque a língua e cultura empresarial que eu tenho, me perdoe, não é nada contra vocês, mas é que eu estou num outro nível. E a igreja diz, como Deus é bom. Olha, como Deus abençoa. Será que ele vai dar o dízimo aqui? Porque aí a bênção é completa. Irmão, se apercebeu que a estratégia de Satanás, mal se deu conta que ele foi ludibriado, abraçado pela língua e cultura dos caldeus. A linguagem bênção, oração, discipulado, Senhor, evangelismo, foi paulatinamente sendo tirada dele para a linguagem de aplicação, viagem, business, royalties, commodities. Ele nem lembra mais qual é o linguajar bíblico, porque não dá mais tempo para ele ler a Bíblia. Não dá mais tempo para ele orar. Evangelizar ficou muito longe. Isso é coisa para quem está lá em Umuarama, não para CEO da Johnson & Johnson. Veja, eu não sou contra a empresa, eu não sou contra Deus prosperar e abençoar os seus filhos nesse sentido. Eu só estou dizendo que ele é tão descaracterizado, houve tanta mistura e houve tanto assalto de Satanás, que quando ele vai para a empresa, ele esquece quem o colocou ali. Ele esquece quem o pôs naquela posição e por que ele está ali naquela posição. Porque ele foi colocado lá naquele escritório. Por que hoje ele é o diretor-geral? Porque hoje ele é o gerente internacional. Deus o colocou ali para ele ser luz e sal na terra. Percebe a diferença? Eu não estou sendo contra que ele esteja lá. Eu não estou sendo contra as viagens dele. Eu não sou contra o dinheiro. Eu não sou contra o Camaro amarelo dele. O que eu estou sendo contra é que ele foi cooptado pela linguagem e cultura dos caldeus e se esqueceu da razão por qual ele vive. Da razão por que a igreja investiu tanto nele. O Senhor, através da igreja, investiu tanto nele.
para ele testemunhar as maravilhas do Deus que o chamou, para ser luz lá no meio de um lugar completamente sombrio e cheio de trevas. Porque é isso exatamente que Daniel faz. O rei, tentando cooptá-lo, diz: Daniel, senta aqui na mesa real, vem aqui no palácio do governo, senta aqui, vem aqui para Curitiba, vamos sentar aqui para negociar. Daniel não senta, porque sabe, se ele sentar, ele não levanta mais. Se ele sentar para comer das finas iguarias, ele não levanta mais. Ele diz: eu não quero. Eu não quero. E aqueles que têm um pouco de maturidade, como eu, de cabelos brancos, assim sabem, que dizer não para essas coisas não é uma das coisas mais fáceis desse mundo. Pastor, deixa eu dizer uma coisa. Chegou um convite maravilhoso. Eu estou orando, mas é difícil de resistir. Pastor, eu estou crescendo na minha empresa. Eu entendi o que o senhor está falando, graças a Deus, porque eu estava esquecendo mesmo. Pastor, eu entendi isso tudo, mas... E os eunucos vão dizer: cuidado, ninguém diz não ao mercado. O diretor, o teu chefe vai dizer: você está recusando? Tem 5.000 jovens querendo essa vaga que eu estou oferecendo a você. Eu não sei se você vai ter a segunda chance. Olha, essa empresa é muito generosa para você desdenhar. Você diz: eu não estou desdenhando. Mas, olha, cuidado, porque quem mandou convidar você foi o chefe. Mas eu quero animar você e a dizer a palavra, o verbo-chave do versículo 12, o qual Daniel usou. Eu quero encorajar você a usar o mesmo verbo que Daniel, jovem Daniel, usou. Experimenta. Experimenta. Eu vou comer não das finas iguarias da tua mão, mas eu vou continuar comendo das mãos do meu Senhor. E experimenta barrar aquilo que Deus tem para realizar na minha vida. Experimenta pôr a mão no meu peito e dizer que Deus não irá realizar o propósito dele na minha vida. Experimenta. Eu não queria estar na tua pele. Experimenta, vamos ver se eu não vou crescer nessa empresa. Experimenta, vamos ver se a minha empresa não vai crescer. Experimenta para ver se Deus não vai me abençoar. Experimenta. Precisamos de jovens, precisamos de igreja, de homens, de mulheres, que tenham a coragem de confrontar esses sistemas iníquos, que não se assentam na mesa da corrupção, que não se assentam na troca de favores, rejeitem comer as finas iguarias fáceis da mesa do rei, e levantem o dedo em riste, e digam aos poderosos: experimente, experimente me caçar aqui dentro dessa empresa, experimente me boicotar dentro aqui desse emprego, experimente aqui você achar que eu não vou acontecer porque você vai acontecer. Experimenta, vamos ver. Você não é bacana? Eu vou continuar servindo e adorando o meu Deus. Foi o que Daniel fez. Depois de 10 dias, vocês sabem o que aconteceu. O eunuco diz: não é possível, eu dou as melhores comidas, dou ovo de pata, biotônico Fontoura, vitamina C e Vitagran, e eu estou enchendo esse cara aqui, todo dia Red Bull, e esse cara aqui comendo pão com mortadela. E olha como ele está robusto, bonito. Não é a comida, o chefe dos eunucos, é o Deus que ele serve que o sustenta. Não é a sua mão, não é a comida do seu rei, não é a bondade do seu chefe.
O servo de Deus é sustentado pelo Senhor ao qual ele serve, e ele honra. A única coisa que Daniel fez foi humilhar-se perante a poderosa mão de Deus, e ele, tempo oportuno, exaltou o seu servo. Precisamos de homens e mulheres com coragem para dizer: experimenta. 3 estratégias: sítio, mistura e sentar-se à mesa, cooptar, passar a cultura, os valores de um outro reino que não o reino do Senhor. Qual é a resposta? Experimenta. Experimenta mexer aqui com a igreja. Experimenta. Daqui 10 dias nós vamos ver. Daqui a 10 dias nós vamos ver onde dá. Eu estou cansado de conversar com homens, empresários lá em São Paulo, que dizem: pastor, esse negócio é complicado, o senhor não sabe como que é lá fora. Se eu não almoçá-lo, ele me janta à noite. Lá eles matam um hoje e deixam 2 pendurados para amanhã. Se faltar morto, já tem 2 ali. Pastor, aquela empresa é uma doidice. Pastor, o fiscal isso. Eu tenho encorajado eles a dizerem: experimenta. Deus, eu estou debaixo das tuas asas. Estou debaixo das tuas mãos. Diabo nenhum vai brincar com a minha vida. Rei nenhum vai dizer quais são as minhas prioridades, como eu devo ser, como eu devo fazer. Eu espero que essa igreja seja como o jovem Daniel, como Sadraque, Mesaque e Abidnego, corajosos, valentes, crentes, livres, com identidade, sem mistura, com o linguajar do reino, com a cultura do reino, com os valores do reino. Vamos orar? Baixe sua cabeça, mais uma vez. Eu queria que você orasse pedindo a Deus: Deus, me dá essa coragem. Eu não tenho. Me dá essa coragem, porque às vezes o rei grita e eu tenho medo. Pai, em nome de Jesus, o Senhor é que dá conhecimento, o Senhor que dá inteligência, o Senhor é que dá sabedoria, o Senhor é que dá saúde, acima de tudo, o Senhor é que dá vida. Dá-nos discernimento, sensibilidade do Espírito, para reconhecermos os sítios que Satanás intenta contra famílias, pessoas, igrejas, empresas. Ajuda os teus servos a discernirem. Ajuda os teus servos a discernirem as misturas, a retirada da identidade. Dá discernimento e sabedoria aos jovens, aos adultos, para resistirem e terem coragem de dizer: experimenta. E que o Senhor mesmo os honre, que o Senhor mesmo faça com que eles fiquem mais robustos, mais saudáveis, mais inteligentes, mais sábios, mais cultos do que os caldeus. Para que tudo isso reverta para a honra, para a glória e para o louvor do Deus vivo. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.